É isso aí mesmo, o Senhor Fantástico virou o Galactus. Mas como é que isso aconteceu? Se liga no vídeo que eu vou explicar tudinho pra você. Nessa história, o Quarteto Fantástico eles se preparam para uma ameaça ainda muito maior do que o Galactus que está vindo em direção para a Terra. Nessa sessão do Quarteto Fantástico, a Antítese é uma nova série que puxa um pouco do passado, é como se fosse um flashback do que já tinha acontecido antes. E para eles conseguirem derrotar esse poder cósmico, eles têm que unir forças, tanto com o Surfista Prateado quanto o próprio Galactus, para conseguir vencer a Antítese. Só que do nada, numa reviravolta, o Senhor Fantástico ele acaba roubando todo o poder do Galactus para ele. Mas para vocês entenderem mais ou menos, eles precisaram usar o poder do Galactus, todo esse poder cósmico que ele tinha guardado dentro dele, para conseguir derrotar esse Antítese. Então eles uniram essa força de todo mundo para conseguirem derrotar ele. Então o Richard aproveitou esse momentozinho aí para pegar toda a força do Galactus para ele, mas eu vou contar tudinho de como isso aconteceu passo a passo para você. Então galera, como vocês sabem, o Surfista Prateado ele era um pupilo do Galactus. Não sei se vocês lembram do Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado, quando o Devorador de Mundos ele vem chegando na Terra, o Surfista Prateado chega lá nele e consegue, entre aspas, parar o ataque dele na Terra. Então ele é um dos guardiões, um dos protegidos de Galactus. Então, do nada no espaço, o Galactus estava lá junto com o Surfista Prateado, eles batem de frente com esse Antítese. E não dá muito bom não. Pra vocês terem noção, esse cara conseguiu derrotar com facilidade o Galactus e ainda deu um chute no Surfista Prateado de volta para a Terra. E é aí que tudo começa, galera. O Surfista Prateado caindo na Terra, o Quarteto Fantástico vê que ele caiu e vai ajudar seu velho amigo e saber o que aconteceu, como é que ele foi parar ali. E é nessa hora que ele explica o que aconteceu. Que uma força superior à força de Galactus está vindo em direção à Terra para destruir todo mundo. Entre aspas, né? Porque ele não age igual ao Galactus, ele é um pouquinho diferente. Aí você para e pensa, poxa, mas se esse cara destruiu o Galactus, ele não é do bem? Não é bem por aí não. Então o Quarteto Fantástico junto com o Surfista Prateado começa a se preparar para esse possível ataque do Antítese na Terra. Só que nessa busca deles aí, eles descobrem que o Galactus não morreu, mas ele tá vivo. Só que na sua forma humana indefesa, mas ele ainda tá vivo. Então, mas como é que esse Antítese aí funciona? Se ele não é igual ao Galactus, que quer consumir toda a energia dos planetas do sistema que ele aparece lá, ele consome tudo e absorve todo o poder. Então ele é um pouquinho diferente no sentido de que ele não destrói tudo. Ele basicamente escraviza toda a vida que existe naquele planeta ou naquele sistema, aquela galáxia ali que ele tá. Então basicamente ele rouba a individualidade de cada um deles, ou seja, ele rouba o poder deles para ele. E assim, ele domina todo mundo para que eles façam o que ele quer, basicamente. Então ele torna escravos em toda a galáxia para servirem aos seus propósitos. Então assim que Galactus enfrenta a Antítese, ele absorve todo o poder dele para ele. Então ele não morre, ele simplesmente volta à sua forma humanoide indefesa. Então basicamente ele fica sem ter reação nenhuma. Então a primeira coisa que ele fez foi se agarrar a um asteroide e se esconder. Só que em vez de ele ir para o espaço e ficar ali à deriva, ele acaba entrando numa zona chamada de Zona Negativa. E seria o lugar de onde esse Antítese saiu. Tecnicamente houve um rasgo no universo da Marvel que possibilitou a abertura dessa Zona Negativa. E esse mal acabou saindo de lá e começou a destruir ou a dominar os planetas por onde ele passava. Então assim que o Quarteto Fantástico descobre que o Galan tá vivo, eles vão em direção a ele numa missão de resgate. É isso aí, o Quarteto Fantástico do resgatar o Galactus perdido no espaço. Então quando eles chegam lá nessa zona, que basicamente é o mundo do Antítese, eles veem que eles estão em total desvantagem. Então eles não vão conseguir derrotar ele ali dentro. Então antes que eles pudessem ser aniquilados, eles resgatam o Galan e são teletransportados para a nave dele. O Surfista Prateado conseguiu teletransportar eles para lá. Quando eles chegam nessa nave, que a coisa começa a ficar meio esquisita pro lado do Senhor Fantástico. Ele começa a dar uma leve surtada. Ele observa que ele não tá muito bem, ele tá meio esquisito. Ele tá começando a esquecer as coisas, que não é normal para ele. Então ele fala para Sue que ele não tá se sentindo muito bem. E que seria possível ela amar alguém que fosse burro. Então ele começou a achar que só porque ele estava esquecendo de algumas coisas, ele estava ficando menos inteligente. E ele se achava o humano mais inteligente vivo de todo o universo. Então depois dessa leve surtada, ele e Galactus ficaram dentro da nave, controlando todo o ataque lá de dentro. Enquanto o resto da equipe do Quarteto Fantástico, junto com o Surfista Prateado, ficaram no ataque do lado de fora.
Então eles lá de dentro começaram a jogar esse poder cósmico para que eles pudessem, então, ganhar a luta. E foi exatamente isso que aconteceu. Então no final da batalha, Reed conseguiu puxar todo o poder que a Antítese tinha roubado de Galactus. Então, em vez de devolver esse poder para o próprio Galan, ele absorveu toda a energia e todo o poder que ele tinha. Sue já ficou completamente assustada. Não entendeu por que ele tinha feito isso, já que agora Reed estava acima de todos, como o novo Galactus. Um pouco antes, o Surfista Prateado havia informado de como seria o poder do Galactus, no caso o poder cósmico dentro de uma pessoa. Basicamente ele mudaria por completo toda a humanidade que essa pessoa teria. A partir daí já dá pra gente entender um pouco o que pode acontecer com o Senhor Fantástico. Basicamente antes ele estava tendo uma crise de que aparentemente a sua inteligência estava diminuindo. Já com esse poder do Galactus era completamente o contrário. Com esse poder, a sua inteligência aumentou no nível imensurável com esse poder cósmico que ele absorveu do Galactus. Então, aparentemente o Senhor Fantástico sabia que isso ia acontecer. Com a absorção desse poder cósmico, ele poderia ter uma inteligência absurda, poderia se tornar o ser mais inteligente do mundo. A gente pode ter assim mais ou menos uma noção do que pode acontecer, lembrando do que aconteceu no Ultimate Marvel, quando o Reed ele acha que as suas ideias e as crenças que ele tinha eram mais importantes do que o bom senso. Então naquele universo ele assumiu um papel de criador, o criador, e ele propôs a mudar todo o mundo da maneira que ele acreditava ser a melhor. Então Reed ficou sabendo que mais tarde, eventualmente, a Terra seria destruída. Então ele bolou um plano para que pudesse salvar a todos, mas nisso ele acabou se tornando o mal. Ele traiu o Quarteto Fantástico e começou um novo grupo que ficou conhecido como os Filhos do Amanhã. Então isso é só para a gente ter uma noção do que pode acontecer quando o Senhor Fantástico ele perde um pouco o controle e acha que o que ele pensa é a melhor opção. Então, ele assumindo esse papel de Galactus, o que pode acontecer no futuro? O que ele pode se tornar se ele perder o seu lado humano? Mas e aí, o que você acha que pode acontecer? Será que ele pegou esse poder só para dar um sustinho em todo mundo e falar que tava brincando? Ou ele vai perder o controle de novo e acabar com tudo? Bom, se você tiver sua teoria, não esquece de deixá-la nos comentários. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.